Basicamente, gente, síndrome gripal, o que que é? Né? Não é difícil. Na verdade, a definição, o que que é a coisa é o mais fácil. O mais difícil vai ser saber o agente etiológico e como que a gente vai tratar e quando tratar. Mas basicamente a gente tem o quê? Uma febre de início súbito, o paciente vai ter tosse ou dor de garganta e geralmente tem alguns dos sintomas que podem ser tanto olfativos ou gustativos, com anosmia ou ageusia, então ele não sente cheiro, não sente paladar, que lembra um pouco, né, nessa pandemia que a gente está vivendo, cefaleia, mialgia ou artralgia, tá? Na ausência de outro diagnóstico específico. Então, ele é muito parecido com vários. Se você começar aqui na febre de início súbito, mialgia, cefaleia, artralgia, você vai falar, putz, pode ser dengue? Pode ser outra arbovirose, zika, chikungunya. Então, assim, são sintomas muito parecidos com diversas outras patologias e que a gente vai conversar junto como diferenciar melhor, tá bom? Lembrar que nos menores de 2 anos sempre tem as pegadinhas, né? Os menores de 2 anos são os que têm os sintomas que são mais inespecíficos, então que mais requer atenção da gente, que pode ser, eu posso considerar essa criança com síndrome gripal, menor de 2 anos, se tiver uma febre que geralmente é de início súbito, mesmo que referida, não se esqueçam, se a mãe falar que teve febre e que ela chegar no ponto de atendimento e não ter febre naquele momento, a gente tem que acreditar na mãe até que se prove o contrário. Acrescido de sintomas respiratórios, como tosse, coriza, obstrução nasal, sem outro diagnóstico específico, ok? Não é um quadro de resfriado comum. Resfriado comum geralmente não faz febre. Quando faz uma febre mais baixa, não é uma otite. Você olhou o ouvido, viu que não tem nada, tá? Não, escutou o pulmão, viu que na respiração não tem crepitações, não tem nada. Então, a gente vai avaliando, tem que fazer o exame físico bem completo para a gente conseguir diferenciar, tá? Então, e lembrar que a gente tem duas situações. Então, sempre que a gente pensar em síndrome gripal, a gente tem que avaliar nosso paciente na emergência, na gravidade. Então, impressão inicial, o nosso ABCDE, que é aparência, respiração e cor. Quem comove, ganha move, que a gente sempre faz na maioria das aulas aqui, né? Quem comove, ganha move, e aí faz a avaliação primária, que é o nosso ABCDE, avaliação secundária com o sample. Lá na minha avaliação, na minha impressão inicial e na minha avaliação primária, eu preciso saber se o paciente tem sinais de gravidade. Por quê? Eu vou tratar diferente um paciente que tem só uma síndrome gripal de um paciente com síndrome gripal e características de uma síndrome respiratória aguda grave. Isso vai mudar a minha indicação de tratamento, internação e tudo isso. Então, esses pacientes vão ter o quê? Dispneia, então eles têm falta de ar, né? E tem sinais, tem uso de musculatura acessória, então tem batimento de asa de nariz, tiragem de fúrcula, subcostal, intercostal, não necessariamente todas, tá? Ou tem algum dos seguintes sintomas, que vão ser saturação menor que 93 em ar ambiente, na gestante a gente considera 95%. Então, se você que está aí não atende criança, se atende mais adulto, fica tranquilo que essa aula ficou bem genérica, ela vale tanto para criança quanto para adulto, tá bom? E lembrar que a gente tem as nossas adolescentes, que podem estar gestantes também. Então, pediatra é importante saber. Sinais de desconforto respiratório, aumento da frequência respiratória. Pior das condições clínicas da doença de base. Então, é um paciente que tem anemia falciforme, piorou a anemia. É um paciente que tem, sei lá, alguma doença crônica em que ele está pior, tá certo? Paciente nefrótico, por exemplo, descompensou, está mais demasiado. Pacientes hipotensos, lembrar que a hipotensão é tardia na criança, então é um dos últimos sinais. Uma criança hipotensa já é uma criança que já está muito grave e que comeram bola aí no caminho, tá bom? Ou qualquer quadro de insuficiência respiratória. A gente já teve várias aulas aqui, na aula de pneumonia, na aula de ventilação mecânica, oxigenoterapia, a gente falou sobre as insuficiências respiratórias. Basicamente, diferenciando do desconforto unicamente, é uma criança que está mais torporosa, cianótica, apresenta taquipneia muito elevada ou tendendo a bradipneia, taquicardias elevadas ou tendendo a bradicardia, tá certo? Então, são sinais de insuficiência respiratória. Então, esse paciente com síndrome gripal pode estar evoluindo para uma síndrome respiratória aguda grave, tá certo? Lembrar que nas crianças também, muitas vezes, os sintomas são sutis e elas se agitam muito. É difícil a gente avaliar clinicamente, né? Mas, basicamente, batimento de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência são sinais de alarme na criança e que a gente tem que estar atento, tá bom?